Tem uma coisa que pouca gente fala sobre terapia, é do fato de que às vezes a sua melhora obtida em terapia é mal recebida pelas pessoas do seu convívio. E não porque você passa a fazer alguma coisa muito diferente, alguma besteira muito grande, mas justamente porque você para de funcionar do jeito que eles estavam acostumados. Vou contar uma situação real que eu ouvi durante a minha formação, mas obviamente com vários elementos modificados e um pouco condensados para preservar a privacidade das pessoas envolvidas. Mas ao mesmo tempo ilustrar um problema, um fenômeno relativamente comum na clínica, porque eu penso nessa história até hoje. A história é de um adolescente de mais ou menos 14, 15 anos, e quando a gente atende esse público menor de idade, a gente tem que conversar com os pais responsáveis antes. Geralmente é com a mãe. E naquele caso ali, né, você batia o olho nas duas, na mãe e na filha, e você meio que já entendia parcialmente o universo que elas habitavam. Elas usavam crucifixos grandes de madeira, assim, no pescoço, saia comprida ou calças bem comportadas, roupas, né, que tampavam bastante, cobria bastante o corpo. O cabelo natural, bem cuidado, mas sem nenhum tipo de química. Ou seja, é uma estética muito tradicional, muito católica, digamos assim, e tipo aquelas camisetas de grupo de oração, de santa, essas coisas assim. Ou seja, querendo ou não, o visual já te conta uma parte da história. E essa mãe chega muito preocupada, porque a filha estava deprimida, fazia alguns meses já. Um quadro clássico de depressão. Conversando pouco, parou de sair de casa, parou de encontrar as primas, que nesse caso eram suas amigas também. Não conseguia mais participar das atividades ali da igreja que ela se dedicava. Passava a maior parte do tempo deitada. Enfim, é um quadro muito preocupante, típico da depressão. Nesse caso, um pequeno detalhe que não saiu da minha cabeça é que a terapia não começou necessariamente por causa da depressão. Ela começou por causa das notas da menina. Porque assim, o sofrimento já estava ali, o isolamento, a tristeza estavam ali há meses. Mas a busca por ajuda, ela aconteceu quando a produtividade da menina caiu. Porque era uma menina que costumava tirar excelentes notas na escola, mesmo durante o período de depressão. Até que um dia ela não conseguiu mais cumprir, né, com aquela expectativa, tirar aquelas notas muito boas e, enfim, foi parar em terapia. E assim, um adendo, né, mas isso diz muita coisa sobre como várias famílias aprendem a reconhecer e lidar com o sofrimento. Não por todos os sinais em si, e sim quando a pessoa deixa de cumprir aquilo que é esperado dela. E talvez, eu falando isso, você até se lembre de algum caso similar, seja na sua própria vida ou com alguém que você conhece. Mas enfim, a psicóloga começou o atendimento, o acompanhamento dessa adolescente, devagar, porque adolescente às vezes demora para confiar no psicólogo, no terapeuta. Adolescente deprimido, então, praticamente um gato de rua, assim, meio arisco. Então você evita, né, movimentos bruscos e espera ela decidir se aproximar, decidir que você é confiável. Mas as coisas começaram a melhorar para ela. Só que talvez não do jeito que a família imaginava. Aliás, o detalhe que fez a mãe primeiro entrar em desespero não foi nenhum dos que você provavelmente está pensando. Veja bem, depois da terapia, a menina começou a. Bem, ela saiu do grupo de jovens, ela começou a ouvir outras músicas que não eram músicas gospel. Na verdade, ela já ouvia essas músicas, mas era em segredo. Ela parou de andar com essas primas, que ela afirmou que eram amizades tóxicas, fez novas amizades que estavam fora ali do âmbito da família e da igreja. A menina foi lá e cortou o cabelo, porque já não gostava mais daquele cabelão. A menina até disse que não queria mais frequentar a igreja católica. Tudo isso muito chocante, muito alarmante para aquela realidade ali. Só que ao mesmo tempo as notas melhoraram, ela voltou a participar, né, da vida, começou a rir mais. Ela, objetivamente, ela estava menos deprimida, ela estava mais presente, estava mais viva. Mas aí um belo dia a mãe pediu uma sessão com a psicóloga, uma sessão sozinha. Chegou revoltada, dizendo que a filha tinha se perdido, que tinha virado uma rebelde, que a terapia tinha feito mal, porque antes ela era uma menina direita.
E agora estava lá com novas roupas, novas amizades, novas ideias. Mas sabe o que foi o pior, o inaceitável para aquela mãe? A menina tinha pintado o cabelo de azul. E assim, vale dizer que essa adolescente não estava fazendo nada ilegal, ela não, nada perigoso, nada extraordinário. Talvez você está pensando que ela começou a beber, né? Que era menor de idade, estava bebendo, usar drogas, sexo sem proteção. Não, nada disso. Ela só estava parecendo agora uma adolescente tentando descobrir quem ela quer ser. Que a adolescência é meio que para isso, né? Mas enfim, isso do cabelo bastou para que essa melhora das notas e do humor dela fosse interpretada como um desastre. Aí talvez você pense, né? Ah, meu pai falaria exatamente a mesma coisa. Ou minha mãe já disse isso para mim. Mas pensa comigo, a pergunta realmente desconfortável é a seguinte: essa menina melhorou ou piorou? Porque dependendo do ambiente, as duas respostas podem coexistir. Outros exemplos assim de vida. Uma mulher que passou a maior parte da vida priorizando a necessidade dos outros. E aí essa mulher passa a colocar alguns limites nas relações e ela passa a sentir que ela está melhorando. Talvez até as próprias amigas ali também concordem. Mas e o marido que se beneficiava daquela submissão? Um filho que aprende a colocar limites na relação com os pais. Ele melhora para si mesmo, mas pode parecer um desrespeito tremendo para os pais que estavam acostumados com a obediência absoluta. Uma amizade que muda quando alguém para de aceitar algumas brincadeiras específicas. Aí, de repente, essa pessoa vira a pessoa que mudou, a pessoa que agora é uma chata. Então, assim, talvez a terapia ela não destrua relações, mas talvez ela apenas destrua acordos silenciosos que funcionavam porque alguém aceitava ocupar um lugar que já não fazia mais sentido. Enfim, naquela história da menina, a família tirou ela da terapia, o que não era a recomendação clínica, não era a recomendação da psicóloga, porque o processo ainda estava acontecendo. Mas aquela terapia terminou ali. E essa história ficou muito comigo, eu continuo pensando nisso. Porque não existe uma resposta simples. Ou melhor, pode não existir uma resposta simples na cabeça de algumas pessoas. A menina piorou ou ela simplesmente deixou de interpretar a versão dela que era confortável para todo mundo ao redor? Olha, para mim, com os dados que eu recebi dessa história, eu acho que ela melhorou e que a melhora dela vai trazer uma série de desafios maiores ainda para ela, que é sustentar essas escolhas diante de um contexto familiar que se opõe a tudo que ela está fazendo. Ainda assim, eu acho que ela melhorou. Outras pessoas podem pensar diferente de mim. Então, assim, às vezes a sua melhora ela vai ser ruim para as pessoas que dependem do seu silêncio, que dependem do seu jeito de ser, que beneficia elas de alguma forma. Nesse caso ali, por exemplo, beneficiava a mãe, porque a filha era um reflexo do que a mãe acreditava que era certo, do que a mãe esperava de uma filha, né? Da figura da filha perfeita, talvez, ou do que é correto uma mulher, uma menina ser. Aí, assim, se esse vídeo fez você pensar, minha família vive dizendo que eu mudei depois da terapia. Esses dias eu ouvi uma pessoa falando, minha família falou que eu fiquei egoísta depois da terapia. Talvez essa seja justamente uma conversa que vale a pena você levar, seja para essa terapia que você já faz ou para suas reflexões pessoais mesmo. Porque nem toda perda de aprovação dos outros significa que você está no caminho errado. Às vezes é apenas o desconforto inevitável de finalmente começar a ser quem você realmente é, a existir de forma autêntica.